Olá, seja bem-vindo a mais um podcast no Café com Eles. E hoje eu tenho uma honra de estar com Lulinha, um preparador mental de atletas. E Lulinha, eu quero muito te agradecer por você ter vindo. É uma honra porque eu te conheço há muito tempo, né? Conheço vários atletas que você cuidou e estar aqui compartilhando e para ser transbordado na vida de tantas pessoas, é uma honra estar com você aqui, de verdade. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite de estar aqui com você no Café com Eles. É um prazer, que Deus abençoe esse projeto e se faça presente, que de alguma maneira a gente possa nesses minutos aqui mostrar um pouco daquilo que a gente faz e daquilo que Deus colocou em nosso coração como uma ferramenta para o engrandecimento do nome do Senhor e também para auxiliar atletas, ao longo desse tempo. Eu tentei ser atleta e tive dificuldade também na parte mental. E isso me inspirou para exercer essa atividade já há algum tempo. Interessante, porque eu ia até te fazer essa pergunta. Como foi que você tentou ser atleta, você está no esporte há muito tempo. O que levou para você entrar, no que você faz? Fala um pouquinho, qual foi o seu caminho para ser hoje, um preparador mental de atletas, Então conta um pouquinho a sua história. Bom, eu sou do estado de Pernambuco, eu chego no Rio em 1980 e sonhava em jogar no Flamengo. Tive a oportunidade de entrar na base do Flamengo, fui levado para o Flamengo pelo Denis, massagista, que trabalhou muito tempo na seleção brasileira, faleceu há pouco tempo. Minha mãe costureira, eu com esse sonho no coração, e sonhar não basta sonhar, você precisa se capacitar. E eu mentalmente eu era fraco, eu perdi para mim mesmo. Olha. E aí a gente tinha dificuldades financeiras na época, eu entrei para a faculdade de educação física e ao mesmo tempo descobri uma veia comercial em mim, eu virei camelô, de camelô comerciante, de comerciante empresário, não de futebol, e comecei a aconselhar amigos meus, a ajudar financeiramente, a ajudar com conselho. Durante alguns anos foi assim, até que em 2007, aí eu já convertido, já com o ministério, a gente fazia trabalhos evangelísticos em comunidades aqui no Rio de Janeiro. A gente tinha um projeto que a gente estava iniciando dentro de um presídio e ajudava pessoas a sair do tráfico, a sair da dependência. Foi quando surgiu uma oportunidade de estar com uma pessoa do futebol novamente, e ele me convidou para fazer uma palestra. E foi em 2008 no Figueirense. E ele ia jogar contra o Fluminense aqui no Rio de Janeiro, que foi o PC Guzmão que me convidou. E eu fui, e quando eu fui, isso renasceu em mim. Eu olhei para os atletas e percebi na face dele algumas carências que poderiam ser atendidas pela questão mental e psicológica. Eu sou formado em educação física, graduado, Aí eu pensei assim, eu vou entrar numa pós em psicologia esportiva. Em 2009 eu faço essa pós. No meio do ano, mais ou menos, isso eu já estava trabalhando no Ceará e já tinha iniciado um trabalho no Fluminense, naquela arrancada lá, que culminou com aquele título lá, Time de Guerreiros. Aí uma amiga da minha esposa disse, tem um curso aí que pode ajudar o teu esposo, que é coaching com PNL. Eu não sabia se era de comer, se era de passar no cabelo, mas eu fui. E quando eu chego na sala de aula, que eu começo a ver as ferramentas da PNL, a mente, a metalinguagem, enfim, eu comecei a descobrir essas ferramentas e vi que eu já fazia isso intuitivamente. Dali em diante foi que eu iniciei esse trabalho de preparação mental. Nisso já tem 16 anos, vai fazer agora. Que legal. Só no Brasil aqui foram 48 clubes. Meu Deus, muita coisa. Hoje com pelo menos 3 mil atletas atendidos individualmente e também tendo passado em muitos vestiários de vitória, de derrota, pressão para subir, pressão para cair, essa vivência toda do futebol, que aliada ao conhecimento que a gente foi buscar depois para isso, com cursos na área da neurociência, neurociência do comportamento, neurociência das emoções. Fiz o MBA,
FIFA Master, que era FIFA FGV, que era Gestão Marketing Direito Esportivo. Hoje a gente vê que a mente do atleta tem que ser 360. Eu fui me capacitando ao longo do tempo e conseguindo, né, que atletas começassem a indicar uns aos outros, empresários, e hoje exerço essa atividade com muita alegria e é a minha principal atividade hoje. Deixei a atividade profissional, fui empreendedor, distribuidor, fui distribuidor de Coca-Cola, distribuí produtos Ambev, tive do outro lado aprendendo no mundo corporativo e trouxe hoje essas ferramentas para poder contribuir no mundo esportivo. Muito legal. Então você venciou os dois lados, né? O antes, a necessidade que você viu que era necessário ter uma mente preparada para que alcançasse os objetivos, né? E depois você estudou para que ajudasse as pessoas que tinham uma mente que não estavam preparadas para se tornar, né? Muito interessante. É porque o atleta, no Brasil, diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, você, para um atleta jogar basquete nos Estados Unidos, agora o próprio futebol, ele é draftado de uma universidade. Uhum. O cara não vai numa pelada de basquete e leva o cara para a NBA. Você vê a diferença, por exemplo, do Brasil, né, e lá fora, você vê essa diferença mental? Você consegue entender? É uma diferença cognitiva. É tipo, hoje se trabalha com a perspectiva de você ter 3 cérebros. O cérebro reptiliano, que é aquele que todo ser vivo tem. Você tenta pegar uma mosca, você não consegue. Aquele instinto de sobrevivência. Nós temos também, todo ser vivo. O cérebro emocional, que todos os mamíferos têm, e o neocórtex, que só o ser humano tem. E você precisa de informação, de conteúdo. E aí, a diferença que tem de outros países para o Brasil, além de uma questão de cultura, é a questão do atleta ele não ir para a escola, dele ir pouco para a escola. Então, como a gente está falando em relação à questão da universidade, você não pega um atleta, um olheiro, vai ver um menino jogar no interior dos Estados Unidos e leva ele para a NBA. Não é comum, ele precisa passar na faculdade para ser draftado. Aqui é diferente, isso causa um gap muito grande, né? Onde o atleta chega muito despreparado, além desse tabu, dessa questão que por exemplo, o Brasil é um país sem heróis, ok? Nós não somos um país bélico, a gente não tem herói de guerra. Nossos heróis não são da política. Então, quem são nossos heróis? São os atletas. E aí, eles são criados nessa expectativa de não poder errar, de não mostrar fragilidade, né? E nesse sentido, precisa muito de ser trabalhado. E eu fui descobrindo essa carência, descobrindo ferramentas, buscando ferramentas práticas para poder atender o atleta de alguma forma. Muito legal, muito legal. E eu estava perguntando para você antes, né, de começar aqui. E eu acho que interessante, as pessoas querem saber qual é a diferença. Por exemplo, você vai ver um coach, se você se denomina hoje, né, um preparador mental de atletas, né, não só do futebol, mas em geral, e não só de futebol e em geral de atletas, de vidas, né, depois você vai falar um pouquinho. Mas qual a diferença? Coach, preparador mental de atletas, psicólogo, como é que você consegue ver a sua função, o seu talento hoje em dia nessas 3 camadas que são diferentes? Então, quando eu fiz o curso inicialmente em 2009, não se falava disso aqui no Brasil. Depois veio o boom, onde criou-se, foi implementada essa atividade em várias áreas, coach de performance, coach de alimentação, coach de todo tipo. E eu fui percebendo ao longo do tempo que a preparação mental, ela é global, ok? Ela abrange todo o ser humano, ela é inter e multidisciplinar. Então você, por exemplo, você trabalha com futebol, você sabe quantos profissionais estão ali atrás, por exemplo, trabalhando com a parte física. Então você tem um preparador físico, você tem um fisiologista, você tem um médico esportivo, e aí você tem, culturalmente você tinha o psicólogo. Então vamos pensar assim, você tem o fisioterapeuta e o preparador físico. Ambos trabalham na musculatura do atleta, um trata e um treina. O preparador físico vai moer ele, trabalhar, desgastar, fortalecer. O terapeuta vai tratar, recuperar. Então você precisa de todos eles trabalhando mutuamente
para que o atleta chegue no seu objetivo. Então, nesse sentido, a gente foi se posicionando. Então, o que a gente observou e sabe que ao longo do tempo é muito claro, é que o atleta precisa cuidar fora de campo da sua saúde mental e treinar a sua mente para performance mental. Então, que a gente trabalha com performance, com alto rendimento, com você dar resultado em meio a tanta pressão, em meio a tudo isso que envolve essa sua atividade esportiva, que no caso é o futebol. Em outras modalidades também tem a sua pressão. Se você for ver no tênis americano, é assim. O tênis acho que é o terceiro maior esporte dos Estados Unidos. E você sofre por pressões inimagináveis. E tem a pressão externa, tem a pressão de um patrocinador, o cara que está querendo um resultado, do organizador da competição, tem a pressão da competição em si com os adversários e tem a pressão que é a pior delas, que é a pressão tua com você mesmo. Então a batalha principal, tá, o jogo maior, o mais difícil que o atleta vai vencer é o jogo da mente. É isso mesmo. E em cima do que você falou, o que você pode falar sobre a sua técnica, que você conseguiu, né, enfim, se especializar, você se especializou dentro de você com a sua técnica, dando tudo que você estudou, trazer isso para a mente dos atletas e como você consegue levar eles numa melhor performance sobre isso que você faz? Então, ao longo dos anos, a gente foi percebendo que especificidade sobre a mente humana. As técnicas são aplicadas para todo o corpo, como a gente está falando, é interdisciplinar. Né? Se você for, existe um estudo de Robert Dilts, que é um dos fundadores da PNL, que ele fala dos níveis neurológicos. O que é o nível neurológico? É como se você fosse um iceberg. Aí você fala assim, aquilo ali é só a ponta do iceberg. Você não sabe o que tem por baixo. Então vamos lá. Vou usar essa ferramenta de autoconhecimento para poder explicar, dar a resposta que você perguntou sobre essa questão da técnica. Então você tem o primeiro nível, que é o nível do ambiente. Tudo começa por um bom ambiente. Ok? Se o ambiente estiver bom, tudo vai ficar legal. Um ambiente saudável, climatizado. Então aqui a gente tem um ambiente propício para fazer o que a gente está fazendo. No caso do ambiente, a gente pensa o corpo do atleta, certo? O ambiente. O quê? E aí, acima do nível do ambiente, vem o nível do comportamento. O que faz um bom ambiente? O comportamento. Então, por exemplo, você pode criar ali no vestiário um ambiente competitivo. Você pode ter um ambiente hostil. Então, são níveis neurológicos ali adequados para isso. E eu não lembro agora, foi Albert Einstein que disse que você não consegue resolver um problema no mesmo nível que ele foi criado. O que você tem no nível acima? Peraí, deixa eu enxergar melhor isso aqui. Você está no meio do trânsito, está tudo parado, tu liga o Waze. Onde é que está o Waze? Em cima, enxergando melhor. Então, o nível acima. Então, você vai usando a ferramenta para cada situação, para que naquele momento ele consiga dar resultado e entender o que eu estou precisando. Controlar a ansiedade, o que eu estou precisando, melhorar minha alimentação, melhorar o meu sono, entende? E aí, isso no nível neurológico acima que a gente vai falar. Depois do nível do comportamento vem o nível das capacidades. Quanto mais conhecimento você tiver, melhor. O Cristiano Ronaldo diz que uma que ele sempre buscou se capacitar e outra que ele pega os exemplos de quem deu certo. Então, existe um padrão mental em quem vence. Legal. E esses caras buscam se capacitar. Cristiano Ronaldo sempre fez isso. O que é bíblico dentro disso? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, quanto mais conhecimento você tiver daquilo que você faz, você pega um telefone novo, você não sabe mexer. Aí quando você pega, lê o tutorial e tal, pô, caramba, aí você vai ficar mais tranquilo. Nível das capacidades. Acima do nível das capacidades vem o nível de crenças e valores. Crença tem a ver com permissão, valores com motivação. O que motiva basicamente a mente humana? Basicamente, é a busca do prazer ou a fuga da dor. Ok? Legal. Pega o que você faz, pergunta, faz 2 perguntas. Para que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Muito bom o que você está falando. Então, eu estou fazendo isso porque eu amo fazer. Eu estou fazendo isso porque meu olho brilha. Eu estou fazendo isso que me realiza. Cara, eu estou fazendo isso porque se eu não fizer, vai dar ruim.
Se eu não fizer, eu tenho que fazer isso, eu tenho que trabalhar, eu preciso suportar isso, beleza. Então a busca do prazer é a fuga da dor. Um nível acima é o nível da identidade. Aí vem a unicidade, tipo de personalidade, de temperamento. E aí eu vou usar a ferramenta adequada dependendo do temperamento do atleta, dependendo da personalidade do atleta. Aí vem a especificidade do trabalho. E por último vem o nível da espiritualidade, que é a base da pirâmide. Entende? Legal. Então, quando Muito você está bom. espiritualmente bem, aí você pensa assim, como é que é a ferramenta? A ferramenta que Deus me deu foi MR3, Mente Renovada 3. Eu penso, eu sinto, eu faço. Mente renovada, vida transformada. Uau, muito bom, muito bom. E tudo isso, você falou, tudo isso, eu sei que você é um homem de Deus, né? E quando você fala, né, sobre enxergar, né, por cima, e você fala sobre a parte, né, espiritual, é totalmente ligado ao que você faz, né? Existe uma técnica, existe, mas existe o espiritual que está acima de tudo que você faz, dentro dos princípios de Deus. Então, como você consegue levar os princípios de Deus, você como homem de Deus, pastor, né, levando uma técnica, entrando e direcionando, instruindo essa mente das pessoas para elas avançarem na vida delas? Como é que você consegue colocar elas, os princípios de Deus, na mente e potencializar elas naquilo que elas precisam ser? Então vamos lá. Primeiro que cada vez mais o esporte, o alto rendimento, tem a ver com uma visão 360, com uma visão empreendedora. Um atleta hoje de ponta, o atleta do futuro é o atleta que se cuida de uma maneira global. Ele tem equipamento para cuidado cognitivo, ele tem pessoas para trabalhar da sua parte técnica, da sua parte tática, em todos os sentidos. Então vamos pensar primeiro numa questão de uma visão global, beleza? Então a gente aplica os princípios bíblicos quando você pensa assim, bom, observa um homem que é perito naquilo que você faz. Mediante rei, ele vai ser posto, ok? Então, quando Deus, por exemplo, vai instrui para a construção da arca, ele pede contribuição de todo mundo, mas quem vai fazer o trabalho são os especialistas. Uhum. Então, você busca se especializar naquilo que você faz. Então, quando você está utilizando ali como atleta para que ele alcance um rendimento maior, para que ele tenha uma meta, aí você pega um princípio científico, vamos lá, a lei da atração. Então você junta, só para entender, você junta um princípio de Deus com um princípio da técnica para se unir naquilo que tem de propósito? Isso, vamos lá. Então nós temos a lei da atração. Existem as leis do universo. Quem criou as leis do universo foi o Senhor do universo. Então a lei da atração, você atrai para você o que você pensa, o que você sente, o que você fala e o que você faz. É bíblico. Se os olhos forem bons, aquilo que você fala, cuidado com o que você fala, o que a boca fala, o coração está cheio. Então você vai utilizando esses princípios bíblicos com a ferramenta científica, que aí você pega a validação científica, certo? E que vai validar aquilo que a Bíblia já falou antes. Então as ferramentas se encontram. Quando se encontram, aí ele consegue ter o nível dele, a constituição dele, o corpo, a alma e o espírito. Ele tem o espírito alimentado, ele tem a alma treinada, que é a parte almática, comportamento, emoções, emoção, sentimento, pensamento, paixão, lidar com isso. E ele tem a parte do corpo dele, que ele precisa alinhar a parte da espiritualidade, a parte almática e a parte de desempenho dentro de campo. Aí o desempenho flui. Ou seja, você junta os três em um. Junta os três, exatamente. É muito importante, o atleta tem que entender isso. É o que a gente estava até conversando ali atrás. Vamos lá, vamos pensar aqui. Você está num avião. E qual é a asa do avião mais importante? A da direita ou a da esquerda? Qual é a turbina? Você tem duas turbinas. A turbina mais importante é a da direita ou a da esquerda? Você está num carro, numa estrada, tem 4 pneus no teu carro. Qual é o que é mais importante? Muito boa analogia. Aí beleza. Não, os 4 são importantes. Aí você fala assim, não, a asa, o pneu da frente é mais importante. Então tira o de trás para ver. Fura um pneu para você ver. Certo? Verdade. Beleza.
Aí você pega uma das menores partículas do mundo, já não é menor, é o átomo. O que é um átomo? Ele é constituído de próton, de elétron e de nêutron. Tá bom. O que é uma célula? Ela é constituída de membrana, citoplasma e núcleo. Tá bom? Você tem o corpo humano, que é cabeça, corpo e membro. O dia, manhã, tarde e noite. A Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. O tempo, presente, passado e futuro. Tá bom. A existência humana, para ele ser constituído como ser humano, corpo, alma e espírito. Qual que é o mais importante? Todos. Então é necessário que aí você tenha uma explicação científica, e aí você tem uma base bíblica, e aí você entra com um alimento ou com uma ferramenta para o atleta utilizar, para que ele tenha como pano de fundo o resultado. Mas além do resultado, ele vai ter a performance, ele vai ter saúde mental. Ele vai também é saudável mentalmente. É verdade. E você consegue, por exemplo, diferenciar, por exemplo, um jogador... como é que você consegue diferenciar um jogador mentalmente mediano, e um jogador mentalmente capacitado com uma excelência para poder fluir naquilo que ele foi chamado? Bom, a mente, ela é literalmente como um músculo. É lógico que existem pessoas que você, por exemplo, vamos trabalhar a parte física, o cara tem fibra rápida, o cara tem fibra lenta, não é isso? Uhum. Então você tem ali os temperamentos que são como o teu cor de olhos, como o teu tipo sanguíneo. Você não escolhe o teu temperamento, você não escolhe sua personalidade, ok? Então existem temperamentos e personalidades que são inadequadas para uma atividade como o futebol. Mas ele quer jogar futebol, mas como é que faz? Então ele precisa ter o ajuste que ele, por exemplo, um atleta que ele é muito tímido, que a gente pega vários atletas assim, calados, na dele, tem dificuldade de demonstrar suas emoções, mas ele quer jogar no Flamengo, no Corinthians. Ele falou, então, você tem como ser você mesmo, mas você precisa ajustar isso, é como se você estivesse ajustando um equipamento, que é para você chegar naquele nível ali de competitividade, porque quando chegar dentro de campo você tem que disputar. O futebol está muito intenso, você tem que ter pressão pós-perda, você tem que ter intensidade alta, mas você tem que ter brilho no olho. Então é necessário que você, e é interessante a gente falar sobre isso, porque a mente você modela ela. É verdade. Você recebe algumas características que a gente chama de características genéticas. A gente se fala assim, fulano puxou o pai, fulano puxou o avô, fulano é muito parecido com fulano, tá bom. Mas tem a epigenética, que a epigenética é a influência do meio. Desde a vida intrauterina você tem influência do que você ouviu, do que você viveu na sua infância, beleza. Mas tem a parte que você treina, é verdade, que você molda. E aí quando ele entende que ele precisa treinar a mente dele, aí ele se capacita. Aí a gente vê atletas que muitas das vezes são muito fortes fisicamente, mas são muito fracos mentalmente. É verdade. Aí você identifica isso no agir, no falar, da maneira com que ele se vê, da maneira com que ele pensa. Você faz uma anamnese, que você começa a identificar um pouco, saber um pouco mais sobre ele, mas o teu papel é fazer enxergar ele se enxergar, ok? Muito bom. Então, para que a gente consiga fazer isso, a gente usa técnica e linguagem apropriada para o atleta, ok? Mas é muito claro que alguns já nascem com dotação diferente. Isso aí tem que falar com o Eterno, porque Deus presenteia alguns com talentos especiais. Tem pessoas que têm talento especial para música. Verdade. Ele não pediu para cantar daquele jeito, você vê com a criança, né? Verdade. Então, beleza. Já então, nasce com talento já. Então, mentalmente também a gente percebe isso. De alguns que são mais seguros, de alguns que sabem muito bem o que quer desde cedo, de alguns que conseguem lidar com a dor de maneira diferente. E às vezes a gente atende atletas que são 2 ou 3 atletas, filho do mesmo pai e da mesma mãe. Mas tem a ver com a unicidade. Diferentes, filhos do mesmo, mas diferentes. Tá, mas eu vou dar um exemplo agora de um dado que foi dado pelo Arsene Wenger, que ele é o chefe global de desenvolvimento de futebol da FIFA. Ele foi técnico do Arsenal durante 22 anos, eu acho. Ele disse o seguinte, que 67%
dos atletas de ponta, atleta de elite. A elite da elite. Isso atleta entre 16 e 20 anos. Desses atletas de ponta, 67% deles estão fora do futebol aos 21 anos. Meu Deus. Fora do futebol, não estão em times menores. É forte isso. Então você tem um universo aí de mais de 200 milhões de atletas de futebol no mundo. Desses mais de 200 milhões, 0,01 por aí é quem está na elite da elite. Estamos falando Real Madrid, Barcelona, São Paulo, Flamengo. Desses que estão entre os 16 anos e os 20 anos, caras que já têm contrato, já têm empresário, caras que já vivem essa vida, essa bolha que é vivida, que eles vivem numa ilha, não é no continente. Okay? É verdade. Eles vivem numa ilha. Então, esses caras... Aí ele falou sobre esse dado e ele disse assim, eles meio que fizeram um perfil psicológico desses atletas e descobriram que eles têm... aqueles que não têm resistência na motivação, que tem a intensidade na motivação e tem a resistência na motivação. O que tem resistência na motivação, ele tem mais chance de sobreviver. E os que têm um limiar baixo à frustração. Nossa. E aí, essa questão de lidar com a frustração, aí que para eu te responder a pergunta do cara ser forte ou não mentalmente. Vamos lá. A gente tem uma geração que é mais frágil emocionalmente, é natural, ok? Que tem dificuldade em lidar com a frustração. Que você abre uma tela se a internet estiver lenta, se demorar o atendimento, já foi identificada, né, a síndrome do pensamento acelerado. Então, as crianças, os jovens, as pessoas de maneira geral estão com dificuldade de lidar com a frustração. Tá bom, o futebol frustra, mas ele não foi treinado, ok? Aquele que tem um limiar baixo, esse cara vai ter dificuldade de lidar com a queda grande. É verdade. Brusca, que dá você ter uma expectativa muito grande, ouvindo falar o tempo inteiro, você vai para o Real Madrid, você vai para o Barcelona, você vai ganhar não sei quanto, vai vendo fulano indo para lá, e você vai criando essa expectativa. E você está menos preparado, mais esperando, entendeu? Verdade. E assim, é muito importante eu abrir um parênteses. O que muitas das vezes eu fui intitulado durante um tempo foi de motivador. Foi motivador, era contratado até, o show me contratava quando estava em situação difícil, coisa e tal, e eu querendo provar que não era isso, que existe um trabalho por trás disso. Então uma coisa é motivar, outra coisa é iludir. Uau, muito então, a forte. ideia não é isso. iludir ninguém, é pé no chão, é entender assim, o difícil não é fácil. É verdade. Esperar facilidade só vai aumentar a dificuldade. Cuidado com a sua mente, que ela mente. A mente ilude, a mente trai. Então, o Ayrton Senna sabia lidar com isso. Ele falou assim, vai entrar na minha mente o que eu quiser. Uau. Ele treinava a mente dele. Ele fazia meditação, trazia a mente para dentro do corpo, um trabalho de respiração adequado. Ele fazia visualização, se ver fazendo, idealizar. Ele fazia programação mental. Fora o treino físico, ele sempre foi muito dedicado à parte física, ok? Então isso fez do Ayrton Senna um super atleta. Verdade. Então você precisa aprender sobre a mente e treinar a mente. E aí você identifica, cara, eu tenho dificuldade de lidar com a frustração. Quando o treinador grita comigo, eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade de lidar com a crítica. Eu falei, então vamos preparar, porque é o que mais tem no futebol. É verdade. Entende? A gente fala com os pais e a gente conversa com os pais. Então se você tem um pensamento na sua cabeça, mexe comigo, mas não mexe com meu filho, então tira ele do futebol. É verdade. Porque vão mexer com teu filho. E outra coisa que é importante a pessoa entender. Eu estou no estádio, meu filho está jogando. E tem gente xingando ali, ofendendo. Não estão xingando o teu filho, estão xingando o atleta do clube. Não é Muito importante pessoal. você falou. Mas xingam de todo tipo de palavrão, cara. É outra discussão. Mas não é o seu filho, é o atleta. Uma vez que o seu atleta está exposto ali na arena, ele está exposto àquilo que a arena sujeita. É verdade. Então, a gente trabalha muito a questão dos pais em relação a isso. Porque às vezes tem filhos que são fracos mentalmente porque os pais são fracos mentalmente. É verdade. Tem filhos que são ansiosos porque os pais são ansiosos. Os estados, eles são contagiantes ou contagiosos. E você faz isso, então você consegue, quando você pega um atleta, porque o atleta, ele vem com um pacote, né? Às vezes a esposa, a namorada, a noiva, né? Ou noivo, enfim, todo tipo de atleta que você pega.
E aí vem o pacote da mãe, do pai, da sogra, do sogro, enfim, periquito, papagaio. Então vem um pacote geral. Sim. Então, em cima do que você tem desse pacote, você trata só com o atleta que colocou, que tá, né, para você tratar, cuidar, ou você pega também, quando você vê a necessidade, para abranger isso na família. Porque tem essas influências, né? Não só no campo, mas tem essas influências que às vezes são maiores ainda, né? Em casa. Sim. São as internas, né? Então, o que a gente entende enquanto preparação? Alta performance mental. Que aí se difere de saúde mental, onde a gente faz um trabalho de preparação, de performance. A gente entende que a família é uma equipe. Muito bom. É a primeira equipe dele. Perfeito. E essa equipe precisa estar entrosada, instruída, ok? Capacitada para que aquele que é o protagonista, todos que estão à volta, por mais que o filho tenha uma dependência financeira, uma dependência emocional, por mais que o filho deva sujeição ao pai, por mais que ele deva tudo isso aos pais, mas ele é o protagonista. Ele que precisa estar bem para jogar, para desempenhar. Então os pais precisam aprender sobre os processos, os pais precisam aprender sobre a alta performance, para que ele não transmita para o filho, ou para que ele não, num momento inoportuno, ele exerça uma pressão maior, para que ele seja aquele que vai cobrar aquilo que o treinador não pode cobrar. Porque às vezes eu, na função de preparador mental, na função de alguém que está muito na vida do atleta, o pai espera que eu faça uma coisa que só ele pode fazer. Verdade. Entende? Que está na paternidade, né? Não está no instrutor, no preparador. Isso. Então tem coisas que só o pai falando tem um efeito maior. Tem coisas que o pai não pode falar de jeito nenhum. Ele tem que deixar para o treinador falar. É verdade. Porque tem coisa que vai ter um efeito no coração do filho, porque uma coisa é o treinador falar uma coisa para ele de uma forma, outra coisa é o pai dele falar. O efeito é diferente. A profundidade, o efeito, a consequência disso é maior. É verdade. Tudo isso é biblicamente, né? A gente tá falando. Exatamente. E aí a gente instrui a família. Então, hoje eu sou contratado por empresários, por pais de atletas, por atletas mesmo que investem nesse trabalho, e a gente trabalha como uma equipe. Muito bom, muito bom. E preciso cumprir função. E aí o pai precisa entender, em dado momento, que o filho ali, ele é um membro da equipe, e que ele precisa ser respeitado como membro da equipe. Legal. E ele precisa, o filho também, entender que o pai, sabe, faz parte disso. E a gente alinhar esses procedimentos que, nesse sentido, as coisas começam a dar bem certo, em tomada de decisão. Legal. Em ritmo de vida, em alimentação. Qualidade. Que às vezes o pai ou a mãe quer que o filho tenha uma alimentação com nutricionista direitinho e não tira a Coca-Cola da mesa na hora do jantar. E continua com uma alimentação inadequada. E a gente sabe o quanto que a alimentação hoje pode determinar a performance, a lesão, um bom sono e um pleno funcionamento do corpo de um atleta. Então essas coisas todas a gente trata no nosso trabalho. É verdade, muito bom. E você consegue diferenciar, você está anos nisso, é uma experiência absurda no que você faz. Você consegue ver, porque a gente vê em cima dos princípios bíblicos, enfim, em cima de tantas coisas que a gente vê hoje, o número de informação bíblica, né, hoje em dia teológica, aumentou. Né? A gente tem uma facilidade com a internet, tá tudo aí para todo mundo, tem tudo quanto é tipo de informação. Então as pessoas estão cheias de conteúdo de informação. Mas isso não quer dizer que vai ter transformação sobre aquilo que eles recebem. Sim. E muitas coisas, porque tem um excesso de informação, também levam a uma piora, né? Não uma melhora. Sim. Né? Então, assim, o que você consegue ver nessa construção ao longo desses atletas? Aumentou a informação, mas você não acha que diminuiu um pouquinho o equilíbrio emocional, mental dessas pessoas, dos atletas? Aumentou a informação, aumentou tudo, mas você acha que não tem um desequilíbrio nessa mente desses atletas? Então, mas vamos lá. É importante a gente entender que a gente tem uma nova revolução industrial, que é o boom da internet. Eu estava ouvindo o treinador do Celtics falando, se eu não me engano, que ele estava falando sobre o Jason Tatum, e ele estava dizendo que o Neymar é o primeiro camisa 10 brasileiro depois do boom da internet.
ok? Uhum. Então, esse acúmulo de informação e esse excesso de distração acaba influenciando. Então você tem talentos como o Neymar, talentos, atletas que poderiam performar muito melhor e que muitas das vezes não performam por excesso de informação na mente. O cérebro fica sobrecarregado, ele passa a ter, de certa forma, o nível de concentração dele abaixa. O nível de concentração hoje exigido para o futebol é muito maior do que antes, porque os espaços diminuíram, a velocidade da bola diminuiu e o nível de distração está maior. Então exige um esforço muito maior do atleta para se manter ali naquele nível que ele precisa para performar. E às vezes você tem erros bobos dentro de um jogo, erros que determinam a classificação ou desclassificação de um time por conta disso. De detalhes, né? De detalhes, beleza. Então assim, olhando pelo ponto de vista bíblico, a palavra sempre foi poderosa e eficaz em todo o tempo. Ela tem poder de transformar e a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra. A palavra gera fé. Então, quem vai gerar a fé no coração daquele que ouve é o Espírito Santo, mas se quiser ir ouvir. Se quiser. E ouvir. Então, quando não, você tem lá, por exemplo, um solo árido, com muito sol ali o tempo inteiro, choveu, nasce planta ali. De onde veio essa planta? Da água? Não, tinha semente ali. Verdade. Então a gente trabalha com semeadura. E a gente pede sempre, trabalha sempre na dependência do Espírito Santo para agir, mas você tem que ter alguém ali para semear. Então a gente trabalha semeando o tempo inteiro. E é importante trazer uma informação também sobre isso. O que é o nosso inconsciente? O inconsciente não pensa, ele não julga, ele só frutifica. Uau. Então vamos semear, uma hora brota. E Verdade. a gente tem tido experiências boas nesse sentido. É verdade, muito bom. E o que você faz? Você é um homem de Deus, eu conheço várias pessoas que você realmente faz esse trabalho. E eu vejo pessoas não sendo transformadas, né, melhorando, né, na sua performance no campo, enfim, como atleta, mas eu vejo as pessoas melhorando na vida delas. Como é que você consegue levar os princípios de Deus? Eu sei que existe uma técnica que você respeita, você não é o que você faz não é só para cristão, né? Você leva todo mundo no entendimento que elas precisam e levam elas a melhorarem no que elas têm de talento, na sua função, no seu ofício. Mas como você coloca os princípios de Deus, como homem de Deus, para essas pessoas? É porque os princípios bíblicos, eles são como o ar que a gente respira. Uau, muito bom. Eles estão espalhados por aí. Você utilizando linguagens diferentes, você dá o mesmo alimento ali para as pessoas. Então, ao longo desses anos, eu trabalhei em vários clubes onde tinham atletas que se reuniam, outros clubes não. Atendo ao longo desses anos famílias dos mais diversos credos e que os pais, quando colocam os seus filhos ali, antes deles colocarem, a gente mostra o que é o método, no que a gente acredita, quais são os nossos princípios que a gente utiliza de trabalho. E nesse sentido, você vai aplicando os princípios. Então, os princípios você mostra, mas você vive. Então, quando você... a sua atitude junto aos atletas, aos pais. Então, quando você conversa com o empresário e quando você conversa, por exemplo, eu estou 16 anos com tantos atletas de empresários diferentes, então quando eu não entro em assuntos que não têm a ver com a minha atividade em si, então quando eu converso com o pai e com a família, que eu digo, olha, aquilo que é de foro íntimo vai ficar ali entre nós, e por mais que o pai queira saber coisa que não tem que saber, eu não falo, fica só entre o atleta, eu mostro confiança, credibilidade. Então,
é você ser, de certa forma, ok? Aquilo que você quer, de certa forma, transmitir enquanto mensagem. Que aí você ganha credibilidade no que você está falando. É verdade. E sempre, desde quando eu me converti lá atrás, eu percebi que o evangelismo pessoal era algo que falava alto em mim. Para você evangelizar ou falar do amor de Deus para alguém sem testemunho é difícil. Então o testemunho em si, ele vai validando e falando por si. E fora isso, você aplicar aquilo que a gente falou ali atrás. Você aplica um princípio bíblico que ele vem, não é maquiado, ele vem materializado com um princípio científico, ok? E com uma base científica, né, com validação científica, e o atleta coloca em prática, cara, deu certo. Pronto. Porque, na verdade, toda a sua técnica está baseada nos princípios. Então, vou te dar um exemplo simples. Vamos lá. Domínio próprio. Domínio próprio é um princípio bíblico, ok? Então, você tem ali no Éden, o primeiro grande caso nesse sentido, que é a relação de dois irmãos, onde existe uma inveja de um irmão com o outro, e aí, que é Caim e Abel, e Deus chega para Caim e fala, vem cá, o que está vendo com você? Por que o semblante está assim? Se você fizesse o que era certo, eu não tinha aceitado você e sua oferta. Aí ele diz assim, olha, o pecado está batendo na sua porta e o teu desejo está sobre você, mas cabe a você dominá-lo. Deus poderia falar assim, cara, menino, você está querendo matar seu irmão? Não faça isso, menino. Eu conheço seu coração, eu estou vendo. E Deus impedir que isso... Concorda? Uhum. Tá. Deus não impede. Por mais que aquilo fosse trágico, ainda ficou relatado para os outros saberem. Então é um princípio bíblico, domínio próprio. Você precisa dominar a você mesmo. Aí você tem um outro versículo bíblico que diz assim, se você se mostra fraco, no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Psicossomaticidade. O psico influenciando no soma. Você está fraco, mas você se mostra forte. Ok? Aí você aplica esse princípio bíblico àquilo que o atleta precisa fazer mentalmente, para ele que domine sobre as emoções dele. Olha, se você fizer um gol e você tirar a camisa, você pode prejudicar o seu time. Então você tem que controlar a sua emoção. Aí eu mostro para ele o que a ciência diz sobre emoção, sentimento, pensamento e paixão. Legal. Aí você pega um princípio bíblico, alicerça, traz o princípio científico e traz a prática no campo. Na prática, tudo que você ensina, princípio, técnica e prática. Isso, de vida. Beleza. Então o atleta precisa. A respiração é a melhor amiga e a principal aliada. Você viu o Cristiano Ronaldo, ó. Tá, você viu o LeBron James, várias técnicas, tá? Ali é uma das técnicas. Você vê o Cristiano Ronaldo, vai bater uma falta, rico, bilionário, realizado, com todos os recursos que ele tem, ele vai bater a falta, você consegue, você consegue. Autofala, ok? Autofala. Aí na Bíblia vê assim, ó, porque te abate só minha alma, espere em Deus, vai. Isso, porque te abate, autofala, você falando para você mesmo, quando você fala, você ouve, entende? Então você consegue juntar tudo isso, o que o pai do atleta, o que muitas vezes o clube, o empresário quer resultado. Não sei o que você está fazendo, mas desde que dê resultado. Mas eu sei o que eu estou fazendo e eu quero outros resultados também. É verdade, é verdade. Não, muito maiores, mais duradouros. Sei, muito bom, muito bom. E o futebol, né, enfim, todos os esportes, está totalmente envolvido na parte mental, né? Você pode treinar, você pode fazer, ter talento em tudo, né? Eu vejo isso que na própria Copa, né, logicamente existem vários fatores, né? Mas a Copa aqui no Brasil, né, onde a gente viu um certo descontrole, né, sobre aquele dia, né, do Brasil, jogando no Brasil. Então você vê, era uma pressão muito grande, uma pressão muito grande mental e de todas as áreas ali influenciando aqueles atletas. A gente está no futebol há muito tempo, né, eu trabalho no futebol, então a gente sei que é muita pressão. Você não acha que sobre aquele momento da Copa, da seleção e dos atletas, isso tem uma total influência para uma derrota e uma vitória? Sim. O Ronaldo Fenômeno, ele teve uma convulsão
na final de uma Copa do Mundo. Ele estava no ano passado num podcast com o Galvão Bueno. Eles são amigos de frequentar a casa um do outro. E o Galvão Bueno toca no assunto. E eu achei interessante algumas coisas. Uma delas eles nunca tinham tocado nesse assunto, segundo o Ronaldo, ok? E aí, ele teve a convulsão num episódio único. Ele não teve antes e não teve depois. E aí o Ronaldo vai responder o Galvão sobre isso. E ele fala assim, hoje a gente fala muito sobre saúde mental. Aí ele dá um parênteses, fala do Carlos Alcaraz, que teve uma crise generalizada de câimbras num jogo contra o Djokovic, numa semifinal, quarta de final de Roland Garros, uma coisa assim. E aí ele fala que a pressão de uma Copa do Mundo, ele atribui aquela convulsão a uma pressão, ao não saber lidar com uma pressão por falta de treinamento, por falta de acompanhamento, diz ele, palavra de Ronaldo, que isso poderia ter sido evitado se ele tivesse uma preparação. E aí no meio do caminho, o Galvão perguntou, você acha que isso foi problema de saúde mental e tal? E ele falou uma coisa fantástica, ainda temos muito que aprender nessa área. Olha. Temos muito que evoluir, porque a gente está tateando. O que a neurociência estão trazendo agora de informações novas, a gente está tateando, está aprendendo sobre isso. Mas fato é que os fatores mentais, a parte mental é um dos pilares e que está sendo dito, e eu discordo do que está sendo dito, que o pilar mental ele é o mais importante. Ele não é o mais importante, ele é o mais influente. Uhum. Mas eu tenho certeza que ele é o mais negligenciado. É verdade, isso é muito verdade. Mas eu tenho certeza disso. Então, não se deve negligenciar a sua mente, não se deve negligenciar suas emoções e a preparação. Porque existe uma resposta neuroendócrina ao estresse. É verdade. Você entende? Entendo. Então você tem um sistema nervoso autônomo trabalhando, que tem um botão que liga, que é a amígdala cerebral, liga, dispara. Ao mesmo tempo, você liga o ar-condicionado, liga a geladeira, liga o ventilador, liga tudo naquele botão. Efeito em cadeia. Aumento de frequência cardíaca, aumento de frequência respiratória. O fígado começa a produzir glicogênio, beleza? Uhum. A suprarrenal começa a produzir lá cortisol, adrenalina, preparação, aquela coisa toda, aquela tensão que o teu corpo precisa para um estado de alerta. Isso é autônomo, você não controla. Como que você controla o incontrolável? Dá para controlar. Se você tiver uma respiração consciente, se você tiver mentalmente a tua área pensante trabalhando e você faz ali, ó. Pronto, aí você tem a coerência cardíaca. Pronto. E tudo isso você ensina? Ensino. E aí ele está controlado. Então tem atleta, por exemplo, que eu atendo. E começamos um atendimento, ele começou a fazer um trabalho simples de respiração consciente. Relato do atleta. Caramba, saiu o pênalti. Na hora que saiu o pênalti, eu comecei a fazer respiração. Ele respira o tempo todo. Uhum. Mas ele está fazendo respiração consciente. O Bruce Lee, ele exercia, quer dizer, ele deve ter aprendido essa técnica oriental, que era empty mind, esvazie sua mente. Ó. Tipo assim, dá um tempo para ela trabalhar, para de perturbar ela. Pronto. Diminui esse nível de estresse que ela Diminui esse nível de estresse. Então você aprende a lidar com essa parte, aprende que isso é controlável, em base bíblica, domínio próprio, ok? Pronto. Aí eu vou lidar com a ansiedade, eu vou lidar com os medos, eu vou trazer a mente para dentro do corpo. Então aqui, nós temos 4 pessoas nessa sala, certo? Nosso corpo só pode estar aqui. Só pode estar no presente. A mente, ó. É verdade. Aí você vai jogar 98 minutos, 100 minutos. Você precisa estar 100% ali. O que você precisa? Ver, ouvir, sentir e imaginar. Estou aqui. No agora. O que Jesus fala? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Viva cada dia o seu dia. Porque está preocupado. Você está pré-ocupado. Beleza. Mas o cara já vive assim o tempo inteiro. Se ele treinar isso como treinamento, então da mesma forma que você faz os treinamentos físicos, da mesma forma que você faz a fisioterapia, da mesma forma que você faz o preventivo, faça esse treinamento.
Porque você vai, automaticamente, o teu sistema nervoso autônomo, ele está treinado para isso. Então você está ali, ó. Pronto. Destina parte do dia para você fazer esse treino. Então, por exemplo, você conta... É porque assim, eu vejo... O que eu estou vendo aqui, você falando, você ensina e instrui fora de campo, mas também dentro de campo. Um atleta, uma pressão, por exemplo, um pênalti, né? Imagina, aquela pressão toda, um pênalti, né? Todo aquele estádio, passa trilhões de coisas na cabeça e você treina ele esses momentos para ele render e conseguir fazer o gol. Sim, e ele começa a experimentar no treino. Por exemplo, quando você... isso muitos treinadores fazem. Guardiola é especialista nisso. Guardiola é um cara que é extremamente treinador mental. E tem a parte tática, a parte técnica, tudo. Mas ele mexe muito nessa Olha que legal. Nessa parte. Então, quando esse atleta começa a, por exemplo, como eu estava falando, a questão do nível de concentração do treino. Você produz uma onda cerebral. Então você já treina o atleta no treino. Isso. Não no jogo. No treino. Claro. Porque muito bom. O que o Vanderlei Luxemburgo falava que eu concordo? O atleta treina no conforto e joga no desconforto. Treina no conforto, cara, não. Treine no desconforto, porque o jogo é desconforto. Se você pega um atirador de elite do BOP, ele passa anos treinando. E sabe como é que é o treino? O instrutor fica do lado do alvo, o atirador fica a 100 metros, uma distância da baliza do futebol a outra. Ele está aqui do lado do alvo. Meu Deus. Se ele errar o dedo, respirar mal, ele mata o atirador. Meu Deus. Isso é um treino mental. Por quê? Porque se ele treina livre, ele vai acertar. Aí quando chega na hora, a criança passando, gente filmando, e caramba, e eu mato a vítima. Então ele tem que treinar aquela situação. Num alto grau, né, de Isso. dificuldade. Quem faz isso? Os agentes do Mossad. Sabe quem são o Mossad? Não. Serviço Secreto de Israel. Um dos treinamentos do Mossad é controle de excitação. O cara está aqui sentado com a esposa, com a filha, está no aeroporto, está no restaurante e chegou um cara ali que está com a mochila cheia de explosivo. Que pode morrer todo mundo. E ele tem que ter tranquilidade, saber como agir. Entende? Em situações difíceis, como piloto do avião. Você vê avião pousando na água para treinar? Não vê. Ele tem que entrar com um simulador. Então o atleta passa a treinar aquele nível de concentração, aquele nível neurológico. Ele passa a perceber, chegou no lugar, percebe o que está aqui, o que está ali. O homem tem visão tubular, a mulher tem visão periférica. Por isso que a gente toma tanto gol de cruzamento com um goleiro alto, 2 zagueiros e um atacante baixo. Verdade. Hipnotizado pela bola. O homem tem visão tubular. Então, se a sua esposa perguntar para você, vai pegar um negócio lá na gaveta, tu não vai achar. Na geladeira. Tá ali. Beleza. A mulher tem visão periférica. Você coloca 10 mulheres numa mesa redonda, todas sabem o que todas estão falando e falam ao mesmo tempo. Verdade. E se passar uma pela mesa de trás, ela já viu a bolsa, o sapato, o batom, a cor do cabelo, percebeu e tá aqui, ó. Verdade. Então o homem tem que desenvolver isso. Hoje você tem os treinamentos cognitivos, esses equipamentos que os atletas estão usando para melhorar a capacidade visual, a velocidade de reação. O atleta precisa disso. E, inclusive, foi falado agora, num evento que eu fui na Rio Performance, por um fisioterapeuta, que eu esqueci o nome dele, de que esses trabalhos cognitivos estão contribuindo, podem contribuir para evitar a lesão de LCA. Muito bom. E é verdade. Porque muitas das lesões, o atleta está com o corpo virado para a bola aqui, mas a perna de apoio, ela está numa posição onde, se receber uma sobrecarga, pronto. Verdade. Então ele precisa estar... Basquete, por exemplo, faz muito isso. Os caras são altos, saltam muito, precisam saltar e... Saber cair, saber cair. Quando você está treinado, o corpo está completamente ligado. Então você está... É propriocepção, né? Ok. Então eu estou concentrado aqui, qual é o gesto que eu vou fazer, o tônus, a força que eu vou bater, mas a musculatura, tudo que está trabalhando, que não está ativa no movimento, ela está atenta. Isso é treinado. E segundo e eu acredito nisso, ok? Quanto mais concentrado, ligado você tiver, você vai estar sempre com o olho no gato e com o olho na sardinha. É verdade, verdade. Mas, assim, desses tantos anos aí, né, você tem inúmeros jogadores. Conta, assim, 2 histórias. Uma na parte espiritual, na qual você
Eu sei que você leva técnica, mas a gente já falou sobre isso, que você leva os princípios, né, para a vida dessas pessoas. Conta 2 histórias sobre os princípios de Deus que você levou, né, e você influenciou e você instruiu ela no caminho que deve andar, que fez a diferença na vida desses atletas, fala uma história que você pode contar, e também na sua técnica mesmo, física, né, do que você instruiu e falou, nossa, aconteceu isso, um exemplo da respiração, eu sei que você atende o Pedro, então, por exemplo, eu vejo ali o Pedro ali respira, assim, respira, né, de uma forma totalmente tranquila no pênalti, e fora as outras coisas, né, que ele faz muito bem. Mas dá 2 histórias, conta 2 histórias que você tem espiritual, que você vê ali a transformação da vida da pessoa, né, espiritualmente, e também sobre a sua técnica. Bom, sobre a técnica, a gente pode utilizar o Léo Silva, que é um atleta que você trabalhou com ele e que a gente trabalhou junto durante 13 anos. Léo Silva é sensacional. Nós estamos falando em 2013, onde ele sai daqui em 2012. Estamos falando, não tínhamos todas essas ferramentas para a gente de mensuração. Mas antes dele ir para o Japão, a comissão técnica do Jorginho já tinha trabalhado no Kashima e a gente planejou tudo, ok? Tá. Então ele chega lá no Niigata, Watashi wa Léo Silva desu. É a única frase que eu sei em japonês até hoje. Olá, eu sou Léo Silva, tudo bem? Então, tipo assim, eu não quero só o dinheiro de vocês, eu estou interessado em vocês. Então ele planejou estar lá, fez um plano de meta muito claro, o que você quer no Japão. A gente já vinha com plano de metas, eu sei? E começamos em 2010, final de 2010. 2011 ele tinha meta, 2012 ele tinha meta, foi para o Japão, o que eu quero aqui? Tá bom, olha todos os atletas da tua posição, os números dele. Passes verticais, pisar na área, finalizar, e começou assim, monitorando, ok? Objetivo, chegar numa grande equipe do Japão, ok? Então você dá um objetivo para onde ele vai chegar. A gente traçou, quais são os números dos caras da tua posição? Então, se um volante de um time como o Niigata, que é um time como se fosse o América Mineiro aqui, tem mais finalizações, mais pisada na área, mais arrancadas, passes verticais, passe decisivo do que um cara do Kashima, opa! Então ele foi seguindo esse passo a passo, inclusive a Ariane, que é a esposa dele, conta isso no livro que eu lancei em 2014, que ela achou um papelzinho dentro da carteira do Léo. O que é isso? Isso aqui são as metas que eu fiz com o Lolinha. Eu lembro, no vestiário lá, ele tinha as metas, enfim, a gente conversava muito, sensacional. E aí o que acontece? No 3º ano de Japão, o Léo foi o melhor na posição. No final do 4º ano ele vai para o Kashima. Quando chega no Kashima, ótimo, chegamos aqui, outros objetivos. Refizemos as metas, ele foi muito dedicado e fiel àquilo que ele fez, e uma das metas que ele colocou foi de marcar história no clube e de ser capitão do time. Você sabe que o Japão dá honra, mas dá grana, mas não dá honra. Lá não é tão fácil. Ele, depois de muitos anos, foi capitão antes de sair. Verdade. Era muito respeitado lá. E ele foi capitão de faixa antes dele sair do clube. Então, isso foi tudo que as ferramentas que nós utilizamos deu certo, foi testada, foi treinada, enfim. E a gente tem outros casos também nesse sentido também, vários outros casos. A gente tem nessa questão de fé vários casos, a gente tem 2 casos emblemáticos que aconteceram ano passado, eu só não vou dizer o nome. Tem um atleta que no início do ano descobre uma arritmia cardíaca e esteve praticamente fora do futebol, e ali nós fizemos um ano de profissão de fé, onde o diagnóstico inicialmente, os indicadores era que ele pararia de jogar. Ele ficou praticamente um ano parado, e a vida espiritual só alicerçado na parte espiritual, com indicadores inicialmente contrários, e ali a gente viu a mão de Deus agir. E esse atleta voltou para o mercado, e esse atleta foi curado, voltou para o mercado. Tem outro atleta, que isso também foi ano passado, que o time dele brigava pelo rebaixamento. A filha dele tinha acabado de nascer, ele tinha um sonho de jogar Série A e tal, e a gente começou a estabelecer alguns propósitos. Aí quando a filha dele acaba de nascer, foi numa segunda-feira,
Ele mostra a foto da menina, a menina inclusive tem o nome da minha filha, Maria Luísa. E aí a gente conversa e fala, cara, por que você não faz um gol pra tua filha? Ele joga atrás, ele é um atacante. O time dele brigando pra não cair, quase não tava fazendo gol. Uhum. E a fé vem pelo ouvir, né? É. Determinando tu uma coisa. E ali foi numa segunda-feira. E aí eu falei, cara, faz, ó. E aquele gesto ali do Bebeto e tal, ficamos com aquilo ali, entrou na mente dele. E chegou na quarta-feira à noite, volta de 10 horas da noite mais ou menos, eu estava terminando meus atendimentos, quando vi o time dele tinha vencido. E o jogo contra o time grande do Brasil. E eu mandei mensagem para ele, parabenizando ele pela vitória. Eu não sabia o que tinha acontecido. Eu sabia que o time tinha vencido, mas eu não vi o que tinha acontecido no jogo. Aí daqui a pouco, quando eu olhei na rede social, o gol que ele fez assim, e esse gol não foi apenas um gol, como ele já vinha trabalhando a parte de número, de fazer minutagem, de fazer, quando foram acender o gol, acende uma luz, quem é esse cara? E aí isso deu para ele um contrato de 3 anos no clube grande, quando ele está agora, então a gente viu aí, mais uma vez, um passo de fé, né, e uma resposta, a gente sabe que foi de Deus, né? Uma recompensa da fé mesmo. Uma recompensa literalmente, sabe? Assim, tem muitos outros casos que a gente viveu ao longo desse tempo, muitos a gente não pode dar nome e trazer a público, mas a gente viu muitos casos. Teve um caso também, muito interessante isso com um adolescente, que a gente começa um trabalho e esse menino conta nesse trabalho que ele nunca tinha dito que amava o pai nem que amava a mãe. Uau. Isso era um empecilho na carreira dele, porque isso fazia dele um cara frustrado, com autoestima baixa. E ele saiu daquele encontro com uma tarefa. Ligar para o pai, dizer que ama. Ligar para a mãe, dizer que ama. E aí depois linda. Ele relata que ele liga para o pai atende, o pai trabalhando. Pai, benção, pai, não sei o que ele falou. Pai, eu te amo. E o que é, meu filho? O que está acontecendo? Tomou aquele susto, né? Não, pai, eu só liguei para falar que te amo. E o pai trabalhando começou a chorar e teve aquele mover danado, ligou para a mãe, e isso tudo teve um mover espiritual muito grande. O pai, que eu acho que estava desviado assim dos caminhos do Senhor, naquele momento ele sentiu uma resposta de Deus, teve uma agência muito grande na vida dele que deu uma reconstruída na sua família ali naquele momento. Nossa. Pelo simples fato dele ter desabrochado. Imagina. Isso tudo surgiu numa reunião de performance. Imagina. E como é que você consegue lidar? Você ajuda todo mundo a levar as pessoas a ter um equilíbrio, a ser potencializado naquilo que eles foram chamados. Como é que é o Lulinha que passa por dificuldades, que todos nós passamos, que consegue manter esse equilíbrio, você consegue você próprio manter isso e não, enfim, influenciar na tua vida, você mesmo, com você mesmo, esses problemas pessoais na sua vida? A gente conta com uma rede de apoio muito grande. Eu tenho pilares espirituais na minha vida, pessoas que são meus alicerces espirituais há muito tempo, pessoas que eu posso contar, que pode auxiliar, porque o mundo esportivo, o futebol, eu trabalho em algumas áreas do mundo esportivo, mas o futebol principalmente. Você passa por muitas dores, você absorve muitas dores também das pessoas e você precisa de alguma forma estar alicerçado espiritualmente. Verdade. Então eu tenho algumas pessoas que destinam parte da sua vida a me darem esse alicerce. E isso faz com que eu tenha não só sabedoria para poder lidar com as situações, no momento de acolhimento das minhas dores também. Legal. No momento da perda que eu tive da minha esposa, que foi um momento muito doloroso da minha vida, que foi em 2016 até 2018. Eu lembro. Então, e se essas pessoas não tivessem do meu lado, seria muito difícil. E eu consegui, a despeito de tudo isso, continuar trabalhando, produzindo, entender a finitude da vida, a falibilidade da vida, a naturalidade da morte, crescer espiritualmente dentro disso. E eu tenho essas pessoas por preciosas assim na minha vida. E interessante, né, que eu acho que é importante dizer isso, é que em 2008, quando eu estava quando eu comecei esse trabalho, foi no Seminário Nacional do Instituto Haggai, que eu faço parte. Esse instituto treina líderes cristãos em 184 países,
Eu faço parte do Conselho de Administração do Instituto Haggai hoje, mas lá atrás eu estava iniciando a relação com eles. E ali eu tenho até filmado assim, o que seria esse trabalho. Só não sabia nome, coach, nada disso, mas eu tenho gravado isso no final de um treinamento. E esse treinamento, todos os treinamentos são de cunho evangelístico. Ou seja, o Haggai é para você aprimorar a qualidade do líder cristão, para evangelizar o próprio povo e treinar outro para fazer o mesmo. Legal. Então esse propósito já nasceu com cunho evangelístico. E aí em 2010, eu tenho anotado isso na minha agenda, onde eu achava que o trabalho, eu já tinha trabalhado no Fluminense em 2009, naquela arrancada lá que culminou lá, time de guerreiros. Eu trabalhei no Ceará, que depois de 19 anos subiu para a Série A. E em 2010 não aconteceu nada. E eu estava prestes a deixar isso, estava muito decepcionado, tinha feito a pós em psicologia esportiva, tinha feito um curso de coach em 2009, estava fazendo um curso de Master Coach em 2010, PNL aplicada à liderança, estudando, se dedicando e nada acontecendo, depois de grandes resultados. Em outubro de 2010, meio-dia e pouca, me liga uma pessoa que eu considero meu pai na fé e diz o seguinte: anota aí o que Deus mandou falar para você. Busca-me que eu te honrarei. Esteja preparado para a mudança. A minha presença te fará conhecido. Uau. Não coloque o coração nessas coisas. Mantenha o coração em mim. Diz assim, ó. Glória a Deus. Eu não dependo de ninguém para te honrar. Você vai precisar do homem, mas você vai depender de mim. E 7. Você será conhecido como aquele que venceu na força do Senhor. Não procura eles. Sai do caminho deles. Eu não preciso de ninguém para te honrar. Uau, muito bom. Eu que estava murcho, acabei de murchar, porque eu tinha 3 pessoas que eu esperava que fossem futebol, network, fulano, ciclano. E foi muito claro, sai do caminho deles. Não procura eles. Eu vou te dar sinais. Você será conhecido como aquele que venceu na força do Senhor. A minha presença te fará conhecido. Você não vai ser conhecido por quem você é, sim por quem eu sou. Que legal, glória a Deus. Dali em diante, nesse mesmo, foi outubro. Nesse eu achava que não ia acontecer mais nada. Trabalhei em 2 clubes até o final do ano. Fui contratado por um clube, desse clube, que era de um judeu bilionário. Aconteceram os resultados extraordinários. Conheci o Léo Silva nessa situação, onde trabalhei com ele, assim, só como atleta há 13 anos e ainda eu acompanho sua família. E dali tudo foi virando. E tudo que aconteceu na minha vida, por mais que tenha cursos, nomes, títulos, eu não tenho como, hipótese nenhuma, eu preciso declarar que isso foi a mão de Deus na minha vida. Amém. A chance de eu ter feito tudo isso com os estudos, com o trabalho, com universidade, seja lá o que for, a chance de chegar onde eu cheguei é 0. Sem Glória Deus. a Deus. Meu Deus, muito forte você está falando. 0. Muito lindo, muito bom. Ainda que eu tivesse feito mais cursos, ainda que eu conhecesse A, B e C, não foi da minha força. Não. Glória eu tenho certeza disso, de que eu cheguei até aqui na força do Senhor e continuo na dependência dele. Então, em cima disso que você falou, conta uma história sobrenatural que você vê na tua vida. Você tem muitas histórias, com certeza, sobrenaturais, mas conta uma que te impactou assim na sua vida. Dentre as muitas histórias sobrenaturais que eu tenho vivido ao longo dos últimos anos, essa ficou marcada assim na minha mente. Era um sábado, eu estava no Náutico, naquela situação que eu disse de 2 clubes que apareceram no final de 2010. E eu cheguei no hotel, havia materiais de obra, andaimes assim na janela do hotel, a janela não abria por conta que o hotel estava em obra. Eu deito para dormir e eu lembro que tinha uma mesinha de cabeceira parecida com essa, que tinha um cinzeiro, que tinha um cinzeirinho redondo, tinha uma unidade do Novo Testamento e mais nada. E aquela coisa do hotel de um menu, do cardápio, coisa e tal, uma mesinha muito pequena. Aí eu peguei a minha aliança, eu tiro a minha aliança para dormir, eu tenho esse hábito. Aí eu dormi. Aí quando eu dormi, aí daqui a pouco eu procurei a aliança.
fui tomar banho, coisa e tal. Aí eu procurei a aliança sumiu. Eu pensei que ela tinha caído. Uhum. Aí eu procurei, nada. Aí eu falei, será que eu esqueci lá no clube? Aí eu tentei, se eu tomei banho lá no clube? Não tomei banho lá no vestiário. Aí eu liguei pro treinador, pro Roberto, cara, não sei, cara, eu tô procurando minha aliança, eu já fiquei na dúvida se eu tinha tirado ali, se eu tinha deixado ali, porque você, será que eu deixei aqui mesmo? Será que aconteceu alguma coisa? E eu fiquei com esse negócio cismado, eu liguei pra minha esposa, eu falei assim, ó, não tô achando minha aliança não, já fui logo, né, me ajeitar com a minha esposa. Se explicar, né? Me explicar, né, eu falei, olha, eu não sei o que aconteceu, mas você não deixou no vestiário, você não tomou banho, não caiu, mas minha aliança ela não caía da minha mão, não tinha água, nem quando eu tomava banho, não tinha esse problema com a minha aliança, era grossa. E aí eu falei, caramba, cara, eu falei, fazer o quê? Perdi a aliança. Já que eu tinha anulado todas as possibilidades, né, procurei, só tinha a cama mesmo, a mesinha e mais nada, assim, nada. Eu falei, fazer o quê? Perdi a aliança. Aí fui dormir. Cara, depois que eu tô dormindo, num dado momento do sono, eu tenho que meio que uma visão. Aí eu vi assim, alguém com vestes brancas, não vi o rosto. E alguém com uma aliança na mão, e aliança grande, só que dentro da aliança estava o meu nome. Uau. Porque dentro da minha aliança estava o nome da minha esposa. Uhum. E aí, uma voz gritando assim, eu tenho uma aliança contigo. Meu Deus. Eu tenho uma aliança com você. Aí eu acordei. Quando eu acordei, a aliança apareceu. Quando a aliança apareceu, assim, eu não me liguei, porque eu acordei assustado. Uhum. Quando eu dei conta da aliança, fiquei arrepiado assim, eu olhei para a janela, Meu fechada, obra. Olhei para a porta, porque na porta do hotel tem aquele cadeadinho que tu coloca, não sei o nome daquilo ali, que você prende, né, para poder a pessoa não tentar. Depois que a ficha foi cair, de Deus ter falado comigo, eu tenho uma aliança com você. Aí eu falei assim, meu Deus, aí eu desabei a chorar e orar e agradecer a Deus por Ele ter essa aliança comigo. Que lindo. É, uma coisa assim, literalmente sobrenatural. Não tinha outra, exatamente como está aqui. É olhar para lá, sumiu, daqui a pouco ela apareceu. Que legal. Porque ali foi um marco, porque foi o primeiro clube que eu trabalhei. Depois de tudo aquilo que eu passei, eu entrava na rua da minha casa chorando. Só eu e Deus sabia disso. Porque eu depositava muita esperança nesse trabalho. Eu tinha feito trabalhos convincentes, trabalhos que mostravam que realmente que já existia um trabalho para isso, que dava resultado. Eu me lembro que como presidente do Ceará, o Evandro Leitão, eu trabalhei, ele queria me pagar, eu falei, se você não precisa me pagar, conheça o trabalho. Depois que você conhecer o trabalho, você vai dar valor ao trabalho. Porque eu queria mostrar o que era, que as pessoas não conheciam o que era. Sendo que no ano seguinte, o time foi para a Série A. Quando a gente foi falar de valores e tal, ele... cobrou muito caro, não vale. Isso me entristeceu, porque eu passei quase 6 meses lá com eles, trabalhando. O time estava em último lugar, na 6ª rodada, com 3 pontos. Foi quando eu comecei a fazer o trabalho mental lá junto com o PC. E eu acompanhei o time durante toda a competição. No meio do caminho foi que eu saí para ir pro... que eu fiz uma parte do trabalho no Fluminense, que eu moro aqui no Rio, que eu ficava parte dos dias lá. Isso me entristeceu muito, Deus sabia o quanto que estava meu coração naquele momento, que eu estava prestes a deixar isso de lado, porque eu tinha outra atividade profissional. Uhum. Mas ali Deus naquele momento disse, eu tenho uma aliança com você, pronto. Ali me deu a segurança que eu precisei para caminhar até aqui. Não tem melhor segurança. E Deus te levar essa aliança e te mostrar isso, não tem preço. Eu tenho certeza que isso te forjou, te firmou. Sim. E te aliançou naquilo que você ia fazer. Sim. Do seu talento e em Deus também. Glória a Deus, de verdade. E em cima disso que você falou sobre clube, né? E atletas que você atende hoje individualmente, já passou em muitos clubes. E coisa interessante, porque eu abri uma caixinha de perguntas, né? E uma pergunta sobre tantos clubes que você passou, e uma pergunta muito interessante aqui diz, qual a diferença entre
trabalhar num clube e a ter esse atendimento particular que você tem. É lógico que existe ser particular, mas como você consegue ver as pessoas te olhando, né? Eu creio que essa pergunta é isso. Como motivador, né? Como você foi chamado durante um tempo, e você ter... Qual a diferença que você consegue passar para as pessoas entenderem o que você faz hoje em dia? Então, eu passei por muitos clubes fazendo um trabalho coletivo. Uma equipe é um corpo em movimento. Então eu fazia o trabalho para o grupo de atletas, eu sempre fazia questão que a comissão técnica participasse, porque eu ouvia, porque o que acontece? Sempre tiveram palestrantes e essas palestras têm o seu valor, ok? A palestra motivacional, empresas reúnem funcionários e levam pessoas para... Aquela palestra tem um valor e tem um propósito dentro daquele contexto, porque às vezes eles querem passar um plano de metas, eles querem passar algum outro objetivo e aquele trabalho funciona, beleza. O trabalho funcionou de maneira coletiva? Bastante. Tem o seu valor? Tem. O que eu estava querendo mostrar para eles é que o meu trabalho não se detinha apenas aquele momento. Porque olha como é que ficava a comissão técnica. Nós estamos trabalhando aqui a semana inteira, vai ganhar porque veio um cara aqui falar pra gente? Peraí. Então eu mostrava, eu via o treinador, via a comissão técnica, eu via o jogador, via o massagista, o roupeiro, para entender o contexto, para usar a ferramenta certa para dar certo. E por isso dava certo. E logicamente que a gente sabe que é a mão de Deus por trás. Beleza. Nesse contexto aqui, tem um determinado efeito momentâneo, ok? Furou teu pneu, consertei o pneu, segue teu caminho. Mas você pode querer que o pneu não fure mais, você pode querer fazer alinhamento, balanceamento, você pode querer trocar o pneu. Então alguns atletas ali começaram a procurar individualmente. Entendi. No Palmeiras teve o Valdívia, por exemplo, em 2014, que quando eu chego na terceira vez que eu trabalho no Palmeiras, era o ano do centenário, o time estava em último lugar, tinha tomado uma goleada de 6-0, estava assim o Palmeiras. O Valdívia vem para fazer o trabalho individual, e ali esse trabalho individual, dele vieram outros trabalhos individuais, tanto no Palmeiras como em outro lugar. A diferença do trabalho individual para o coletivo, ambos têm o seu valor, é a questão da continuidade, é a questão do interesse em si ali. A gente está falando para 30 pessoas, que tem boa parte deles que está muito pouco interessado ali, não vai fazer diferença. Agora, quando você está no individual, inclusive o desportista individual, ele tem um comportamento parecido do desportista coletivo. Porque o goleiro falha, mas o atacante faz o gol. Quem perde é o time, quem perde não é ele. Agora, se perdeu o atleta individual, perdeu ele. Ok? Então, a responsabilização do individual para o coletivo é diferente. É do modelo mesmo do negócio. Então, a diferença é que o trabalho individual, a gente tem possibilidade de trabalhar mais a parte íntima ali do atleta, mais as coisas, os objetivos individuais. No elenco, a gente vai trabalhar as metas do clube, as dores do grupo, as dores, as necessidades, aquele momento coletivo, ok? Aquele astral que ali está vivendo e que você às vezes tem uma equipe em depressão. Você tem uma equipe em dor, em sofrimento, em momento de tristeza, em momento de ser pressionado, em momento de raiva, em momentos assim, coisas que são emoções naturais que existem entre os atletas. Dá para você fazer isso coletivamente? Dá. Mas para que o trabalho seja mais produtivo, eficaz, eu preciso continuar ali com eles para poder pegar o desdobramento daquilo que foi no jogo, tratar assuntos como foi no Palmeiras em 2014. Eu fiquei 3 meses dentro do clube. Ali fomos tratando questões individuais e questões coletivas. Questões dos pequenos grupos dentro do grupo, questões pessoais do atleta, questão das mais diversas questões ligadas à parte mental, emocional, que pode ser tratada. Então, para quem não conhece o trabalho, para quem tem curiosidade, o trabalho hoje é muito personalizado. E embora a gente tenha um método, não é simplesmente aplicar um método, uma fórmula e dê certo, não. É individualizado e personalizado. Como tem o endócrino, você vai ali e pede teu exame de sangue. Você é isso aqui. Você conta a tua história, você conta teus objetivos, mas ele não sabe exatamente o que é você. Pronto, a gente faz isso de maneira individualizada. E aí a gente entra em todos aqueles tópicos que a gente falou antes, de conhecer um pouco mais do atleta, suas dores, sua história, sua família, seus objetivos, suas dificuldades. E nesse sentido, o trabalho individual tem um resultado duradouro muito maior.
E as pessoas perguntam assim, quanto tempo eu devo fazer o trabalho mental? Eu falei, quanto tempo você tem que se preparar fisicamente? Muito bom. Quanto tempo você tem que fazer É o trabalho verdade. preventivo? A mãe pergunta assim, receba essa pergunta lá na caixinha de pergunta. Com qual idade eu devo preparar o meu filho mentalmente? Eu falei assim, bom, se a senhora fosse preparar o seu filho para o Enem, a senhora ia preparar ele com a idade? Com 15 anos de idade, ou você ia começar agora? Só que a dose de agora é uma, o entendimento dele é um. Agora, se ele já quer ser médico aos 8 anos de idade, e a senhora não tem condições de pagar uma universidade particular, ele tem que passar no Enem lá em cima. E ele não começa a competição para o Enem faltando um mês. E ele já começa Verdade. agora, ele vai fazer aula particular, final de semana ele já não vai sair com os amigos, ele vai passar fazendo um curso complementar. Assim está o futebol. Tá se preparando e treinando. E a gente está, ao longo do tempo, desmistificando isso e mostrando que não tem nada de sobrenatural. Tem muitas coisas que nós fazemos e que os pais fariam muito melhor. Muito mas eles legal. não sabem como fazer. Muito legal. A outra pergunta é, você já pensou você mesmo em desistir? Já. Não já pensei. Já tive certeza que eu sairia disso. Depois, por exemplo, do falecimento da minha esposa, foi um período que eu saio do futebol e da doença dela de 2016. Eu tinha outra atividade profissional. Eu venho do mundo, como eu falei, eu fui do mundo corporativo, tendo em minha empresa. Os resultados são muito mais... O resultado financeiro talvez seja menor, mas o resultado você tem ali, 2 mais 2 é 4, coisa de futebol, mundo esportivo não é assim. Então, nesse período de 2016 a 2018, assim, eu tinha dentro de mim aquela vontade, aquela inclinação para parar. A nossa mente nos trai, ok? Uhum. Tá, sabota. Então, eu estava, assim, inclinado e quase decidido a parar. E aí eu recebo mais uma vez uma palavra dizendo que não tinha nada parado, que enquanto eu estava parado, Deus estava trabalhando, que eu podia ficar tranquilo e cuidar da doença da minha esposa, da minha família que estava precisando, porque o meu processo continuava tramitando no Supremo Tribunal Celestial, onde há o justo juiz assentado no alto e sublime trono e que ele iria me honrar e que eu poderia descansar que ele estava trabalhando. Muito Foi bom. mais ou menos assim a informação que eu recebi. Aí eu cuidei, destinei tempo com qualidade para meus filhos, para minha esposa que estava muito adoentada, foram 2 anos e meio dessa enfermidade e em 2018 ela partiu. E logo que ela partiu, mais uma vez eu recebi uma palavra, as coisas vão voltar para o lugar, vão ser consertadas. E hoje, para a glória de Deus, minha vida está consertada, acabei de casar novamente, Deus enviou uma Amém. pessoa para que hoje, uma pessoa assim, enviada realmente por Deus, para que possa me ajudar, possa estar comigo. Ela é terapeuta, ela é missióloga, ela é uma pessoa que viveu dores também, porque perdeu o esposo da mesma forma. Então, eu continuo vivendo com os pés no chão firmes, mas sempre ligados em Deus e orientados e guiados pelo Espírito do Senhor. Isso é que nos garante Muito a bom. caminhada. Muito bom. Outra pergunta, qual é o versículo bíblico que você mais usa para direcionar seus atletas? Bom, a gente usa pelo menos 3 versículos bíblicos. O versículo base é o que deu para nós o nosso método. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Amém. E aí você experimenta qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, não se conformar, tomar a forma de. Tá, então não estou conformado. Eu estou contente, mas eu não estou conformado. Beleza. Renovação da sua mente. Você não troca o cérebro, você troca a sua mente. Então, o método é MR3. Mente renovada 3. Eu penso, eu sinto, eu faço. Mente renovada, vida transformada. O outro versículo é um versículo que está em Coríntios, não sei se é Coríntios 9, o 10, que o apóstolo Paulo fala assim, naquele momento as Olimpíadas já tinham sido realizadas em Atenas, muitos anos atrás, e o apóstolo Paulo diz assim, irmãos, vocês não sabem que num estádio todo mundo corre,
Na verdade, todo mundo corre, mas só um leva o prêmio. Acho que 1 Coríntios 9, 24. Ele diz então, corra como aquele que quer vencer o prêmio. Então corra para vencer. Correr para vencer, correr de tal maneira que é você correr para vencer. Correr, todo mundo está correndo. Agora, onde está a diferença que faz a diferença? E aí, nos 2 versículos seguintes, ele meio que fala isso quando ele fala que ele, de tudo, o atleta, para conseguir esse objetivo, de tudo ele se abstém. Então tem que se abster de muita coisa. E ele diz no versículo seguinte, eu subjugo o meu próprio corpo. Ou seja, tem que subjugar o próprio corpo e dentro disso está subjugar a sua mente. Porque a mente mente. A mente é uma excelente empregada e é uma péssima patroa. A mente não processa o bem, ela processa o bom. E aí tem outro versículo que diz, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Então, não conte com a sua mente para alta performance, subjugue ela, treine ela. Porque aí sim você vai domesticá-la, você vai ser dono de si. Pronto, esses são os versículos que basicamente norteiam o nosso trabalho. Amém. Glória a Deus. Deixa uma mensagem para todo mundo que está te ouvindo. Traz mais ainda o que está no teu coração, no teu espírito. E transborda uma mensagem para todo mundo. Bom, tem uma mensagem que eu guardo assim comigo, que é parte da história de um missionário americano que ele faleceu assassinado pelos índios. Eu não lembro se foi no Equador. E o nome dele é Jim Elliot. E a história dele é linda. E imagina, querer evangelizar índio, né? Ele foi assassinado pelos índios. Mas tem uma frase que é atribuída a Jim Elliot que eu levo para mim, que é assim: não é louco aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Uau. Então não é louco aquele que abre mão daquilo que ele não pode reter para ganhar aquilo que ele não pode perder. Então que na sua vida você consiga descobrir 2 coisas que vai fazer com que você possa descansar em paz. Qual é a sua vocação? O que faz seu olho brilhar? O que você faria de graça? E qual é o seu chamado? Aquilo que Deus te chamou para fazer. Se ao curso, isso que tem acontecido comigo ao longo dos anos, isso não foi logo, mas ao longo dos anos, por misericórdia, eu fui descobrindo o que faz o meu olho brilhar, o que eu faria até de graça, né? E qual é o meu chamado, o que eu fui chamado para fazer. Então, fazendo assim, a gente pode cumprir a nossa missão em paz e com a certeza de que temos de alguma forma o direcionamento de Deus para a nossa vida. Amém, amém. Deixa aí suas redes sociais, quem quiser, fala, como você falou, né? Não tem idade, né, para fazer. Não. Então, aonde as pessoas podem te achar? Bom, fala, porque assim, gente, olha, vocês, pais, mães, atletas, enfim, todos vocês, eu tô com um cara aqui do meu lado que eu convivi, vivi, né? E fora isso, vi atletas onde eu trabalhei, muitos não só melhorarem no campo, no que fazem de talento, que foram chamados, mas na vida deles como pessoa. Eles trouxeram isso para a vida deles como princípio e vida. Então procurem mesmo o Lulinha. Não é um potencializador de talentos, mas é um potencializador de encontrar, a entender e instruir vida. Então procurem ele, fala onde as pessoas podem te achar. Bom, eu tenho a minha página lá no Instagram, que é a Lulinha Tavares 01. E a gente tem uma outra página que a gente construiu agora há pouco, que é a MR3. E a gente está agora criando o MR3 Academy, que é a Academia da Mente, onde a gente tem profissionais de maneira interdisciplinar tratando de saúde e performance mental. Ali na nossa página você vai conhecer um pouco mais da nossa história, das ferramentas, do método que foi desenvolvido, do nosso propósito, que é muito importante, dos nossos princípios, né? Tem vídeos, tem assim, a gente, depois de muitos anos, é bom dizer isso, que eu não sou produto da internet, não sou produto da rede social, não. Agora que eu fui lançar o primeiro material, que é um e-book.
E nós vamos ter mais materiais para treinar pessoas que queiram fazer a mesma coisa. Materiais como mentorias, a gente vai ter mais serviços a serem prestados para poder atender mais pessoas. Porque hoje a gente trabalha muito com atendimento pessoal. Eu treinei uma pessoa durante um ano, muito capacitado, Fábio Nascimento, que tem dado atendimentos também, que está lá no MR3. Então nós temos 2 páginas, basicamente, que é a página do Instagram, Lulinha Tavares 01, e o MR3, que é outra página também que a gente tem, e a gente vai estar também trabalhando outras plataformas aí ao longo do tempo. Tem um livro que eu lancei em 2014, que conta o que é a atividade, quem é esse profissional, qual é a fundamentação científica, qual é a aplicação prática, qual o resultado esperado e quais são os resultados obtidos. 10 anos atrás, nós já tínhamos resultados, nós já tínhamos um pouco do que é, então muita coisa evoluiu de 10 anos para cá, sendo que a ideia, na época, e sempre foi, não era de divulgar a pessoa do Lulinha, e sim divulgar uma atividade que junto com as outras atividades veio para somar, como vieram tantas outras dentro do mundo esportivo. Então esse livro está na Amazon, está na Americanas.com, chama Coaching Esportivo, um livro de capa verde, foi lançado em 2014. Né? Tem no teu Instagram, tem lá nas redes sociais? Tem. Se você esqueceu o nome do livro, vai nas redes sociais. Eu esqueci até de trazer um livro que eu saí às pressas hoje, mas é um livro que fala sobre exatamente essa atividade profissional. Amém, amém. Glória a Deus. Olha, muito obrigado, Lulinha, né, por esse tempo aqui precioso que a gente teve. De verdade, eu sei que vai transformar vidas, atletas, pessoas que precisam ser instruídas para chegar mais longe. Né? Então, que Deus te abençoe de verdade. Muito obrigado. A gente quer te dar uma lembrança, um presente aí do Café com Eles, tá? Que Deus abençoe. Obrigado. Tá? Você pode abrir? Pode. Uma lembrança, um mimo aí, um presente aí para a sua vida, pra não esquecer. Também a gente vai te dar também uma xícara dessa também. Tomar o seu cafezinho, que eu sei que você gosta. Eu vejo de manhã lá você tomando, lá fazer sua leitura bíblica lá. Uau, que lindo! Olha. Inclusive eu quero agradecer de verdade a Bela Papelaria, que tem feito esses presentes tão especiais para os nossos convidados. De verdade, Bela Papelaria, muito obrigado. Você é uma bênção nas nossas vidas. Ótimo. Quero também agradecer aos parceiros da InChurch, que, enfim, cedeu esse espaço aqui tão abençoado, com pessoas aqui tão abençoadas que têm se esforçado pelo reino de Deus. De verdade, InChurch, obrigado por esse espaço. Obrigado também ao guiame.com.br, que é a maior plataforma de notícias gospel, né, que a gente tem feito sobre essa plataforma, sobre esse conteúdo tão importante que o Guiame traz, não só de podcast, mas de todas as coisas. Guiame, muito obrigado. Tá? Deus abençoe vocês. Obrigado, Lulinha, mais uma vez. Né? Vamos para os próximos episódios. Não perca. Deus te abençoe. Fica na paz.